Olá, jovens, sejam bem-vindos ao canal de História Geral Supervan. Hoje vamos iniciar uma nova série aqui no canal, quente, que eu vou chamar de Dicas de História, ok? Nessa série, a gente vai fazer aqui questões de vestibular que estão dentro das listas que estão indicadas no site, certo? Então, se você for lá no nosso site, www.historiageralcpvan3.webnews.com, vai ter uma abinha lá escrita Drive. Você clica nessa aba, vai ter Drive, você aperta lá e você vai diretamente para uma pasta do cursinho, certo? E lá essa pasta é da minha aula, da minha disciplina de História Geral. Você clica lá e pronto. Você tá lá, vai ter uma pasta lá de exercícios e é isso, certo? Qual é a ideia aqui, né? A ideia é de mostrar ou indicar para vocês como que se faz uma questão, como se chega a uma questão certa ou errada dentro de um vestibular de história. Então aqui a gente vou iniciar pelas questões que eu acho que são mais interessantes, são as questões de segunda fase, certo? Porque segunda fase, professor, eu não vou fazer vestibular na área de humanas, né? Se você for prestar FUVEST e Unicamp, você não vai fazer provavelmente questão de humanas, mas tanto FUVEST como Unicamp existem questões interdisciplinares, e as questões interdisciplinares são piores que as questões de história, porque elas podem envolver história com inglês, história com geografia, história com matemática, história com física, história com qualquer outra disciplina possível. Então vocês têm que ter conhecimento sobre estes assuntos. Vocês não podem ficar parados ou achar que uma coisa é menos importante que a outra, beleza? Então hoje aqui a gente vai fazer uma questão de segunda fase da Unicamp de 2006, que está na lista da aula. Está na lista da aula. Está na lista da aula 6 do Teórico 1 de Revoluções, parte 1, que são as revoluções inglesas, ou na Inglaterra, beleza? Por que fazer questão de segunda fase e não de primeira, né? Porque, professor, você está iniciando aqui com questões de segunda fase, porque você já não começa com questões de primeira? Primeiro, eu acho que a questão de primeira fase cria a falsa ideia de que vocês sabem de um assunto. Como assim, né? Aí você vai fazendo questões de primeira fase e você encontra vários sites, né? Com listas e mais listas sobre determinado assunto. Mas isso não quer dizer que você está refletindo, você está analisando tecnicamente, você está robotizando o seu pensamento sobre um assunto. Normalmente as questões de primeira fase, elas são postas como comandos, eu diria até que, como posso dizer, comandos absolutos sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, as questões de primeira fase não têm profundidade de reflexão ou reflexivas, diferente de questões de segunda fase. As questões de segunda fase, elas são mais reflexivas, elas tiram vocês de uma zona de conforto e colocam nos alunos a ideia de que eles têm que saber, ou que talvez eles não saibam, alguns conteúdos. Então acho que estudar questões de segunda fase é mais interessante e colocam vocês num estudo mais aprofundado, até mesmo roteirizado de um determinado conteúdo, beleza? Aqui não estou falando que você não tem que fazer questões de primeira fase, não, você tem que fazer questões de primeira fase, mas você tem que fazer também as questões de segunda fase, para vocês entenderem mais a complexidade, até mesmo interpretar textos, tá? Por que isso, né? Porque as questões de primeira fase, eles colocam lá questões de historiadores consagrados, né? E pedem para vocês analisarem. Então, o vestibular de história, ele não tem nenhuma diferença com o que a gente tem na graduação de história, né? Então, na graduação de história, os alunos leem esses mesmos textos que vocês estão lendo para o vestibular. Então, eu costumo dizer que biologia, história e geografia não tem nenhuma diferença entre o que é perguntado para vocês e o que é colocado para a gente na graduação, certo? Então, a gente vai fazer aqui essa questão de 2006 na Unicamp, que fala sobre a questão de trabalho dentro da indústria, toda a Revolução Industrial. Antes de mais nada, trabalho a gente já falou várias vezes, né? Seja no podcast, que talvez o que mais fala é trabalho, seja no hoje, no presente, no passado, e seja em sala de aula, principalmente na contemporaneidade, o que eu mais falo é trabalho,
certo? Então vamos lá. Um dos mandamentos do século XIX na Europa era o Evangelho do Trabalho. E aqui a gente já tem uma questão muito importante. Toda vez que a gente vai fazer questão de segunda fase e de primeira fase, o texto a gente tem que analisar o tempo e o espaço. O tempo dessa análise é o século XIX e o espaço é a Europa. Então aqui já está bem explicado, né? Às vezes não está muito indicado. Então às vezes é interessante você ler o autor. Às vezes pode ser um documento histórico de um período específico ou não, né? Aqui no caso é um livro, né? O Século de Schnitzler, do Peter Guy. Porém aqui a gente não está falando, vocês não são obrigados a saber quem é Peter Guy, nem o que é esse livro, mas já foi falado ali para vocês o tempo e o espaço, né? Século XIX na Europa. Para os ideólogos da classe média, o ideal do trabalho implicava autodisciplina e sentido atento do dever. Até mesmo os mais devotos ousavam modificar a palavra de Deus. As escrituras haviam considerado o trabalho como um castigo severo e posto por Deus a Adão e Eva. Então aqui a gente já teve duas visões. O evangelho do trabalho, que para o Peter Guy é uma construção de autodisciplina e de sentidos de dever sobre o indivíduo perante o trabalho que ele está fazendo, está realizando. E ele coloca a visão de Deus ou da Bíblia sobre o trabalho. Está passando um caminhão aqui. Que é exatamente o castigo severo imposto por Deus para Adão e Eva, né? Adão e Eva no paraíso, eles viviam uma ideia de sociedade que não existia, então eles eram livres para fazer o que eles queriam, então eles não tinham que trabalhar, eles não tinham deveres, eles não tinham autodisciplina, ou seja, eles viviam a vida hedonista, né? Lá do Renascimento, aquela ideia de prazeres e assim por diante. Então não existia trabalho. Mas para os ideólogos burgueses, o trabalho era prevenção contra o pecado moral da preguiça, né? Então aquela ideia do evangelho do trabalho. O evangelho do trabalho era quase exclusivamente um ideal burguês. Em geral, os nobres não lhe davam valor. O desprezo aristocrático pelo trabalho era um resquício feudal. A gente já viu ao longo de todos os podcasts que eu falo aí, e de aulas também, que esse mundo antigo, esse mundo feudal e esse mundo absolutista não via o trabalho como uma questão de valor, né? Trabalhar era ser impuro ou estar à margem da sociedade. Então, de certa forma, se você trabalhasse, você era uma pessoa qualquer, né? Isso não quer dizer nada com nada, porque era uma cidade de regime, era uma cidade tão de aparência. Então, você tinha que ter quanto mais próximo da sociedade, quanto mais próximo você estava da linha sucessória do rei, mais importante você era. Se você tinha um comércio alemar, né, e você era podre de rico, isso não quer dizer nada. Você era apenas uma pessoa que trabalhava e então quer dizer que você não era da nobreza. Então o texto está falando de visões sobre trabalho ao longo da sociedade. São duas visões, vamos dizer assim, reais, né? Por exemplo, a questão burguesa e a questão aristocrática, e uma questão que em tese não é real, mas ela está ligada à antiguidade, que é a ideia do Adão e Eva, certo? Então a questão A diz o seguinte: segundo o texto, como o trabalho era visto pela Bíblia, pela burguesia e pela aristocracia? Existem três palavras aqui no texto que são fundamentais, que é trabalho, autodisciplina e dever. A gente pode fazer a resposta dessa questão, desse ponto A partir dessas três palavras, que é trabalho, autodisciplina e dever. No mundo bíblico, como diz lá o texto, trabalhar era uma questão de castigo, então era uma punição. Quando Adão e Eva saem do paraíso, nossa, eles têm que trabalhar, coitados, vida que segue, né? Então não existia autodisciplina de trabalho, então não existiam deveres a serem cumpridos neste mundo existente. Esse é o primeiro ponto, né, que é a Bíblia. O segundo ponto é a burguesia, né? A burguesia, pelo contrário, criou-se um evangelho do trabalho, então o trabalho era visto como algo, vamos dizer assim, bom ou glorioso para a sua existência. Logo, trabalhar exigia uma autodisciplina, não só sua como trabalhador, mas também da pessoa que estava controlando o trabalho, porque eles tinha que ter produção. Então existiam deveres a serem cumpridos. Já a aristocracia, o trabalho era visto como algo desprezado, então existia um desprezo sobre o trabalho. Trabalhar
era indicar que você tinha que ter uma autodisciplina perante alguém, então você não era dono de você mesmo, então você não era um nobre, você não era rico. Então isso significa que seus deveres são individuais, no seu próprio âmbito do trabalho, no trabalho que não existia, mas no seu próprio âmbito de existência em sociedade. Então foda-se, né? Desculpa as palavras aqui, né? O YouTube vai me censurar. Então, deixe de lado essa questão do seu trabalho, né? Você não precisa trabalhar, então você não tem dever nenhum perante a sociedade. Então, essa é a resposta. Preste bem atenção que a pergunta diz o seguinte: segundo o texto, então você não pode simplesmente falar de questões suas, então o que você acha. Tudo que eu disse aqui está escrito no texto, né? Então você tem que se basear no texto, mas você não tem que copiar o texto, porque aquilo não está dizendo para você analisar isto, né? Que é como era visto o trabalho. Não está pedindo para você fazer isso e apontar no texto. Se tivesse lá, aponte no texto como o trabalho era visto na Bíblia, pela burguesia e pela aristocracia. Aí sim você tinha que ir lá no texto, pegar a frase, colocar entre aspas e inserir na pergunta, na resposta. Então não é isso. Ela está pedindo para você uma interpretação desse texto, ok? A B diz: como a burguesia buscou disciplinar os trabalhadores em um contexto da Revolução Industrial? Então isso daqui é mais conteudista, né? Está pedindo para você analisar uma reflexão do que você sabe sobre o assunto. Então, como a burguesia buscou disciplinar os trabalhadores? Várias formas, né? A primeira delas é a partir do tempo, ou a partir da ideia de horário. Então você tem que entrar na fábrica, você tem que estar lá no tal horário e você tem que sair em tal horário. Então você tem que cumprir uma hora de trabalho. Então o tempo era uma forma reguladora de disciplina. Você não chegar a tempo, aplicava-se multa. Então você tinha que ter essa disciplina sua, do seu corpo, senão você ia ser multado e você ia perder seu salário, né? E assim por diante. Você pode dizer também que existia a ideia de produtividade. Então, se você não produzia tal questão de forma eficiente, isso poderia acarretar uma perca de lucro, uma perca de lucro para a empresa e, consequentemente, uma perca de lucro do seu salário. Então, você tinha que ter essa disciplina da produtividade, ou você tinha que produzir em larga escala. Outra questão são os deveres éticos e de hierarquia, né? Então você chega na indústria, você não é dono de si mesmo, né? Existe um patrão, existe regulamentos, existem uma espécie de código dentro dessa fábrica, dentro dessa empresa, e você tem que seguir ele. Você pode dizer também que existe uma vigilância, a vigilância entre as pessoas, sei lá, entre um gerente, entre a pessoa que era chefe de tal área dentro dessa divisão do trabalho. Então isso aqui seria a questão, como a gente respondeu fácil, né? E por que isso, né? Porque a questão não está pedindo para você explicar, ela está pedindo apenas para você apontar questões da burguesia que disciplinou o trabalho, ou os trabalhadores. Então essa aqui é uma questão muito fácil. Claro que é fácil aqui agora, né? A gente não está lá na prova, né? Se fosse na prova, a gente estava meio que ferrado, né? Porque a gente tem que responder tudo isso. Mas você perceba como é mais interessante você fazer a questão de segunda fase que de primeira. Por que a gente analisou aqui? A gente analisou o trabalho lá na antiguidade, lá na Bíblia. Depois a gente fez uma comparação entre burguesia e indústria, né? Entre aristocracia e burguesia, que são duas classes sociais, né? Que fundam várias questões dentro da Europa. A gente analisou a questão de disciplina do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Então você percebe que fazer a questão de segunda fase é até mais interessante que a de primeira, porque você tem que escrever primeiro, que é uma auto muito interessante dentro do vestibular. Você tem que escrever e você tem que analisar refletindo o assunto histórico, certo? Então essa foi a ideia, certo? Semana que vem provavelmente a gente vai fazer de primeira fase, né? Então a gente vai fazer de acordo com os teóricos que já foram dados, né? Que é antiguidade, medieval e assim por diante. A gente vai pegar uma questão de um vestibular, a gente vai fazer análise dessa questão e como chegar à resposta dessas questões. A gente vai perceber que antiguidade, medieval, período moderno e contemporâneo tem estilos diferentes de fazer a interpretação da questão. Então, a segunda fase, normalmente é assim, gente. Tem que analisar o tempo, o espaço, tem que analisar se é um documento histórico de época ou não, analisar o que o autor está pedindo, dentro desse texto que está falando, e depois analisar as questões, né? A, B, se é uma questão única, se é ABC ou
se é ABC, se é AB, se é uma questão única para você responder, fazendo análises e assim por diante. Então, isso é muito importante para vocês não ficarem perdidos no assunto, ok? É isso. Deixa eu fazer uma remodelação aqui nos nossas atividades. Segundas e sextas a gente vai ter podcast. Então, toda segunda e toda sexta a gente vai ter um podcast de história. Toda quinta a gente vai ter essas dicas de histórias, ou 10 minutos de história. Vai variar aí, né? Mas provavelmente vai ser dicas de história toda quinta. Toda terça a gente vai ter aula, né? Aula de conteúdo mesmo. Enquanto a gente estiver no isolamento social, os 10 minutos de história provavelmente vão estar parados, ou eles só vão retornar para questões que não são abordadas em sala de aula. Por exemplo, vai ter uns 10 minutos de história sobre o Império Austro-Húngaro, porque eu acho que é importante vocês saberem o que é isso. Ok? Então é isso. Basicamente essa é a ideia. Então essa foi as dicas de história de hoje. Não vou fazer questões de simulado, porque os simulados eles estão públicos, e se eu colocar aqui um vídeo sobre o simulado, a pessoa que não fez o simulado, ela provavelmente vai perder, né, a possibilidade de responder essa questão. Então, se você tem alguma dúvida no simulado, entre em contato comigo a partir do Instagram, na História Geral CPVAN. Se você não segue, siga, porque já era para ter seguido há muito tempo, né? Entre em contato lá pelo direct no Instagram ou pelo Twitter, @HGCPVAN, HG e HG, o H, o G e o C em maiúsculo, né? E o VAN em minúsculo, né? Então entre em contato ou pelo Twitter ou pelo Instagram para você retirar essas dúvidas, ok? É isso. E até mais, gente. Até amanhã, que a gente vai falar sobre... Vai ter um podcast sobre a década de 90 no Brasil. É isso e até mais. Tchau.